Hora do quadro Pequeninos, hoje falando sobre o cordão de girassol que ajuda na identificação de pessoas com deficiências ou transtornos ocultos. A gente conversa com o Lucas Trevisan, que vai falar sobre esse cordão, que é importante para identificar, né, Lucas? E agora houve uma oficialização pelo governo desse instrumento importante. É isso mesmo, viu, Márcio? Essa oficialização aconteceu na semana passada. O uso dessa fita com os desenhos ali dos girassóis, que aliás são bem bonitos, né? É opcional ainda, não quer dizer que você precise apresentar toda vez que for ter acesso a algum direito. Isso pode mudar, né, mais para frente, mas por enquanto é opcional. Mas é uma evolução já, né, para ajudar essas pessoas com deficiências ocultas, que são aquelas deficiências que não dá para perceber logo de cara, né, como a surdez, outro tipo de situação. Mas para explicar melhor sobre essa mudança significante, muito importante na vida de muita gente, a gente vai conversar agora com a doutora Flávia Marçal, que vai trazer mais detalhes dessa mudança. Muito bom dia, obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará. Doutora, primeiro eu gostaria que a senhora falasse, mostrasse para a gente como que é bonito, né? Esses cordões aqui dos girassóis, e tem uma diferença aqui, tem o do autismo e tem dos girassóis. Bom, o que é uma deficiência oculta de fato, para as pessoas entenderem? Bem, bom dia a todos, bom dia Lucas. A deficiência oculta é aquela que nós não conseguimos observar de cara. O senso comum não torna claro que aquela pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, alguma questão sensorial. Isso é comum, por exemplo, quando você encontra uma pessoa que é cadeirante. Visivelmente você consegue perceber que ela possui uma mobilidade reduzida ou uma deficiência que a impede, né, de conseguir se locomover através do uso das suas próprias pernas. Então isso não é uma deficiência oculta. A deficiência oculta é aquela que nós não conseguimos enxergar claramente. Eu mesmo, doutora, já tive assim situações em que a gente se depara com alguém que tem uma deficiência oculta e a gente fica numa, digamos que saia justa, né? Porque a gente não sabe como lidar com aquela pessoa, não sabe se ela tem algum tipo de deficiência. No caso, isso aí já ajuda bastante, né? Com o cordão de girassol, a pessoa aqui já fica mais atenta. Olha, aquela pessoa pode ter alguma deficiência oculta, eu preciso ter um tratamento diferenciado para ajudá-la, de repente, numa comunicação, né? Exatamente, foi muito importante o que você falou, Lucas, porque a legislação, ela altera a lei brasileira de inclusão, que garante uma série de direitos às pessoas com deficiências. Um desses direitos é o atendimento prioritário. Então, ao identificar um proprietário de um estabelecimento comercial, ao perceber que o seu cliente chegou utilizando esse cordão de girassol, já poderá verificar se ele tem interesse em usufruir do direito de prioridade. Ou ainda, por exemplo, a questão comunicacional, como você acabou de falar. Pode haver a necessidade de algum tipo de suporte, também garantido por lei, a essas pessoas. A gente já destaca aqui que essa fita já é usada como símbolo em vários países. Alguns municípios brasileiros já adotaram, inclusive com leis próprias. Quais são os resultados na prática, doutora, para quem já adotou, além de conseguir identificar que aquela pessoa precisa de um atendimento diferenciado? A senhora vê, por exemplo, lá no futuro algo mais palpável, digamos assim, leis de fato, a exemplo do que acontece com o autismo? Sim, isso é muito importante. Inclusive, eu quero esclarecer que tenho recebido muitas dúvidas de quem pode utilizar desse cordão, né? E é importante destacar que essa legislação, a 14.624, ela alterou, na verdade, a Lei 13.146 de 2015, que é a lei federal que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todas as pessoas que são consideradas pessoas com deficiência podem usufruir desse direito. Agora, tem um ponto, Lucas, pessoas com TDAH podem usufruir? Infelizmente, neste momento ainda não, porque o TDAH não é considerado uma deficiência, mas responde exatamente aquilo que você falou. Nós temos diversas legislações que estão tramitando para considerar outras condições também como deficiência, como TDAH, a fibromialgia, e todas essas condições, ao serem consideradas deficiências, passarão a poder usufruir também. Então é muito importante que as pessoas conheçam, saibam desses direitos e da ampliação desses direitos. Para quem está assistindo agora o Bom Dia Pará e que quer fazer o uso do cordão, como é que pode fazer? É preciso entrar em contato com alguma instituição específica? Isso já está disponível para venda? Tem que ser regulamentado? Como é que funciona? Não, a legislação não há necessidade de regulamentação, até porque, de fato, a utilização do cordão de girassol já era algo comum entre as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência oculta, e, na verdade, você pode fazer a aquisição desse produto em qualquer local. Inclusive, tem muitas associações de pessoas com
com deficiência que estão fazendo a venda, eu recomendo que possam apoiar, que a sociedade possa apoiar essas iniciativas. E o uso, na verdade, ele é opcional, mas é importante também destacar que caso a pessoa faça uso, ela precisa estar municiada de um documento comprovatório, né, da sua condição. Então, por exemplo, as pessoas com autismo, elas poderão utilizar a Cipté, eu até trouxe aqui um exemplo que também é muito utilizado por pessoas com autismo. Se você puder me auxiliar aqui, Lucas, na verdade, a gente deve passar desse cordão aqui, que também pode ser utilizado, mas é importante destacar que ele não tem previsão legal para passar a usar agora o de girassol, que tem agora uma legislação específica que garante esse direito. Então, além do uso do cordão, as pessoas com deficiência oculta devem estar sempre municiadas de laudo e de documentos comprobatórios. Então, as pessoas que tiverem interesse podem procurar associações que já são credenciadas, né, que oferecem esses cordões exatamente para que as pessoas possam fazer uso. Agora, é importante ressaltar, para a gente concluir nossa participação aqui, doutora, que é importante que a sociedade, no geral, ela compreenda, né, qual a verdadeira finalidade do cordão, até porque não adiantaria nada, né, se as pessoas utilizassem esse cordão e as pessoas que passassem na rua não compreendessem, achassem bonito até e que faria parte de alguma empresa, mas não, tem uma finalidade específica. É importante esse trabalho educacional também, né, de conscientização da sociedade de forma geral, né? Sim, uma das piores barreiras que a gente tem contra as pessoas com deficiência são exatamente as barreiras atitudinais, são essas atitudes, esses comportamentos que a gente deixa de promover a inclusão das pessoas, também por desconhecimento, e nesse ponto o trabalho da TV Liberal é sempre muito profícuo, porque divulga esse tipo de informação tão necessária para a sociedade. Doutora Flávia Marçal, muito obrigado por sua participação. Empreste aqui rapidinho o cordão, que a gente mostra com mais detalhe para você. Então, olha só, a partir de então, né, com a promulgação dessa lei, as pessoas podem adquirir esse cordão aqui para facilitar a vida das pessoas e tornar a vida delas muito mais tranquilas e fáceis, né? Então vamos torcer para que a sociedade possa cada vez mais absorver conhecimento, porque afinal de contas, no final das contas, todos nós somos iguais e merecemos respeito e admiração. É isso mesmo, Lucas. Muito obrigado e também agradeço a nossa entrevistada que trouxe informações importantes sobre esse cordão que ajuda na identificação de pessoas que têm, né, no caso, deficiências ou transtornos ocultos. Obrigado, Lucas.